99360081. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense Execute. 83-2107-0101. Atenção, servidor público! Chegou a hora de fazer o seu empréstimo consignado com taxas justas. Venha pro Sicredi, onde seu dinheiro rende um mundo melhor. Aceitamos portabilidade e você ainda participa dos nossos resultados. Quer saber mais? Procure a agência mais próxima da Sicredi Evolução e conheça esses e outros benefícios. Faça parte você também da maior instituição financeira cooperativa da Paraíba. Vamos juntos! Sicredi, gente que coopera, cresce. Atenção, João Pessoa, é o Brasil, Brasil Atacarejo, o atacado e varejo pra comprar barato, barato de verdade. A Sem Pau, peido bovino congelado, quilo 21,80. Macarrão Estrela Gostoso, 400 gramas, 2,78. Mussarela Bom Leite, peça pedaço, quilo, 29,80. Válidas até 8 de janeiro. Rodovia BR 230, Conjunto Esplanada, é o Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados. Fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Dia 13 de janeiro, na Domus Hall tem Festival Só Forró Paraíba. Com Tati Limão com Mel. Dorival Dantas e Calcinha Preta. Festival Só Forró Paraíba, um super show imperdível. Vendas, Loja Ferreto na Avenida Esperança e bilheteria da Domus. Esse show você não pode perder. Na Paraíba, pontualmente meio-dia. Confirmando em João Pessoa, a capital mais verde do país, é meio-dia. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. O F5 está no ar e você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Nova ministra do Planejamento, Simone Tebet, assume a pasta, elogia Lula, mas diz haver divergências com o presidente na economia. E o presidente Lula definiu a data para se reunir com governadores de todos os estados, além do Distrito Federal. João Azevedo já tem uma lista pronta com pedidos prioritários para fazer
ao novo chefe do governo central. E por falar no governador da Paraíba, João Azevedo nomeia o médico Johnny Bezerra para comandar a Secretaria Estadual de Saúde. A enfermeira Renata Nóbrega é confirmada como secretária executiva da pasta. E ainda dentro da área de saúde, um novo decreto volta a deixar facultativo o uso de máscaras em repartições públicas estaduais em toda a Paraíba. Ainda na saúde, Secretaria Estadual recomenda dose de reforço da vacina contra Covid-19 para crianças a partir de 5 anos de idade aqui na Paraíba. E um caminhão que transportava combustível tombou na BR-230 no trecho da Paraíba. A pista no sentido Campina Grande-João Pessoa ficou completamente interditada. Distribuidoras de combustíveis de João Pessoa são autuadas pelo PROCON por atraso no repasse da redução nos preços da gasolina e do diesel. Fiscalização do órgão de defesa de consumidor continua nesta quinta-feira. Aumento à vista. Contribuição mensal dos microempreendedores individuais, os famosos MEIs, terá reajuste agora em 2023. O cálculo é baseado no novo valor do salário mínimo. E não saia de casa sem saber. Mega Sena acumula e próximo concurso deve pagar 7,5 milhões. Próximo sorteio acontece sábado, também conhecido como depois de amanhã. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e de Petrônio Torres. A reportagem é de Tiago Moraes. Produção de Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. E a sonoplastia dele, o homem que estava de férias no Caribe, DJ Luciano Coxinha. Voltou cheio de vitamina D. E você pode acompanhar a F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque nós aqui acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12:06. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Hoje eu não demorei e em homenagem ao retorno à volta do boêmio Luciano Coxinha. Eita, cheguei cedo, rapaz. Amigos que um dia ele voltou, rapaz. De alegria. O melhor DJ da Paraíba está de volta à terrinha. Sai do veio. Depois de curtir férias no Caribe paraibano, no litoral norte da Paraíba, na Baía da Traição, ele está de volta renovado, bronzeado, descansado e com pique total. Boa tarde, meu amigo, meu irmão, DJ Luciano Coxinha. Você pensa que só quem mata é bala, coxa. Saudade também mata, coxa.
Você tá com saudade de mim. Manda um pix aí então, com o valor da sua saudade. Quero ver se é muita mesmo. Vai, que eu quero ver. Tô esperando. Esse negócio de pix é com Pepa, viu, seu Luciano Coxinha? Boa tarde, Fábio Bernardo. Boa tarde, Petrônio Torres, Juliana Carneiro, Rui Dantas. Boa tarde a você, ouvinte do F5, ouvinte da Rádio Pop. Peguei esses 15 dias pra dar uma descansada. É assim, parte. Descansar e ao mesmo tempo curtir a criançada, a esposa, né? E foi muito bom rever alguns parentes nossos indígenas lá no Litoral Norte, na Baía da Traição, um lugar que eu amo de coração mesmo. Praia linda, rios, enfim, a cultura indígena é belíssima. Um abraço aos irmãos aí na Baía da Traição, Rio Tinto, Marcação, enfim, as aldeias, enfim, todas, São Miguel, do Galego, Acaju, Tibiró, e entre outras. Um abraço para todos lá. Ô Coxa, aquela região da Paraíba é muito bonita, né? Eu confesso, meu irmão, que eu só fui à Baía da Traição, Pepa, uma única vez para curtir as praias. Você precisa conhecer Coqueirinho. Coqueirinho lá na Baía da Traição é show de bola. É muito bom. Coxa, e por exemplo, ali além de Baía da Traição, tem relativamente perto Barra de Camaratuba, né? Barra de Camaratuba também é. É uma região muito linda. Eu confesso que eu pouco explorei aquela região. E você passa a ser, a partir de agora, o embaixador daquela região. Obrigado. Rapaz, eu acho muito massa porque você tem a praia, né? A praia que é extensa e tem rios, cara. Tem o Rio do Gozo, tem a Lagoa Encantada, tem os rios lá. Olha, água doce e salgada. Lá você não vai se preocupar. Tem banho de rio, se você gosta de rio, praia. E a receptividade do povo lá, o povo é muito bacana. Eu gosto mais daquela terra. Ô Luciano, em relação a bares e restaurantes, muita gente prefere vir para o Litoral Sul, porque a gente já dispõe, né, Petrônio, de bares legais, restaurantes legais. Aquela região já tem bares e restaurantes também que dá para atender bem aos turistas? Tem sim, bares, restaurantes, pousadas, né, pousadas, hotéis lá, muito bacana. E um lugar que tem uns bares muito bacanas lá na praia de Coqueirinho, viu? Show de bola. A Coqueirinho do Litoral Norte. Do Litoral Norte, Vai lá, conhecer, show de bola, muito bom. Seja muito bem-vindo de volta. Na volta ninguém se perde, DJ Luciano Coxinha. Vamos embora, junto e misturado. Junto e misturado. E o Pepa Torres já passa a receber, a partir de agora, do embaixador daquela região, a incumbência de organizar um F5 na estrada direto da Baía da Traição, viu? Exatamente. Já com o prefeito Serginho Lima. Serginho Lima foi prefeito de Cuité, não foi também? O pai dele. Foi o pai dele, foi? O Sérgio Pai, Ah, tá. Sérgio Lima também, não é isso? Isso. Cuité de Mamanguape. Cuité de Mamanguape. E o filho agora prefeito de... Pelo segundo mandato, né? Segundo mandato lá. Vamos marcar, Pepa? Vamos marcar, vamos A gente embora. precisa explorar bem a Paraíba. Você sabe muito bem, você que nasceu na região, eu sou um conhecedor mais profundo do litoral sul da Paraíba, né? Eu costumo até brincar que meu filho mais velho foi gerado lá na Praia do Amor, em Jacumã. E aí a gente acaba conhecendo bem aquela área. Mas em relação ao litoral norte, que é uma área muito bonita da Paraíba, pouco se fala, né, Pepa? Exatamente. Rapaz, lá tem canhões. Os canhões que tem, por exemplo, na Fortaleza de Santa Catarina, tem também lá em Baía da Traição. É o forte. Tem um forte lá também, Costa. Exatamente. Muito bem, vamos explorar o litoral norte da Paraíba mais ainda, né? Agora com o embaixador da Baía da Traição, daquela região, o nosso DJ Luciano Coxinha. Pepa Torres, você já falou, mas antes do seu boa tarde oficial, eu vou começar o programa, digamos assim, com uma boa notícia. A gente que ao longo de toda essa pandemia, aqui na Rádio Pop, no nosso programa, a gente procurou, sempre que pôde, contribuir para a diminuição de casos, alertando as pessoas, trazendo informações, atualizando os boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Saúde. A gente começa o programa com uma boa informação que dá um sinal de que as coisas estão cada vez mais entrando no eixo aqui no nosso estado em relação à pandemia da Covid-19. Pois bem, voltou a ser facultativo a partir de hoje, quinta-feira, o uso de máscaras de proteção facial nos ambientes fechados das repartições públicas estaduais da Paraíba. O uso da proteção
que visa combater o aumento no número de casos de Covid no estado, estava obrigatório desde o dia 21 de novembro do ano passado. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, o governador João Azevedo levou em consideração a redução de 89,35% na média móvel de casos do dia 16 de dezembro, em relação ao início do mês, assim como o encerramento das atividades do centro de testagem do servidor em decorrência da baixa procura no final do ano. No último boletim publicado pelo governo do estado, ontem, foram confirmados 427 casos e 3 mortes. Atualmente, na Paraíba, 20 leitos estão ocupados com pessoas infectadas pela Covid-19. O decreto, publicado hoje, estabelece, no entanto, que novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em função do cenário epidemiológico estadual e nacional, conforme o decreto. Pepa, aquele temor que a gente tinha no final do ano passado, de que poderíamos entrar o verão, o auge do verão, e adentrar o carnaval com medidas restritivas, a partir das informações do último boletim epidemiológico e dessa decisão do governador João Azevedo, nos levam a crer que teremos dias tranquilos em relação à Covid-19, que vai permanecer, é uma doença que vai permanecer entre nós, mas pelo menos com a gente com mais liberdade de ir e vir. Fala, Pepa Torres, boa tarde. Boa tarde, Fabão, boa tarde, meu amigo Luciano Coxinha, prazer inenarrável. Enquanto perdíamos Rita de Cássia, enquanto perdíamos Pelé, hoje estamos ganhando de volta Luciano Coxinha. Mas, Fabão, porque os números eram assustadores. Os números que vinham principalmente da China, e a gente sabe onde tudo começou, não é fato? Começou lá na terra de Xi Jinping. E aí, amigo, a previsão era de 3 milhões de mortos. A previsão ainda é essa lá para a China. Mas o Brasil, graças a Deus, nosso povo, que eu dizia ontem, tem síndrome de vira-lata, mas não é besta não, se vacinou. Ou boa parte da população se vacinou. A gente sabe que tem gente ainda que não tomou sequer uma dose. A gente sabe que tem milhões que não tomaram a segunda, ou a terceira, ou a quarta dose. Mas os espertos estão vacinados. E estão aí sobrevivendo e vão sobreviver. Agora, a Paraíba, como você já bem ressaltou, fez o dever de casa bem feitinho. O governador João Azevedo, que muitos criticaram, mas o governador foi muito sábio em dizer: posso perder até muitas coisas, posso perder popularidade, posso perder voto, mas eu não posso perder vidas. Lembro muito bem dessa frase do governador João Azevedo, ressaltando que o importante para ele, à época da pandemia, era preservar a vida do paraibano, custasse o que custasse. E hoje o governador, precavido como sempre, os números baixíssimos na Paraíba, não faz sentido, né? Você tá usando máscara, é facultativo. Quer usar, irmão? Use de boa. Quer usar, irmã? Use de boa. Agora também quem não quer usar, que não use, não seja obrigado a usar. Muito bem. O importante é isso, né? Parece que depois de... Como foi? A pandemia, o pico começou em 2020, né? 2021 restrições, 2022 a gente já começou a melhorar mais, mas isso, ainda as restrições. Parece-me que a gente terá... 2022 liberou geral. Mas eu falo em relação ao verão. A gente ainda não teve um carnaval em 2022, liberou geral, né? Carnaval a gente passa a ter com mais força, com mais liberdade a partir de 2023. Pelo menos é o quadro que se desenha. Aliás, eu conversava com a nossa diretora... No verão, ano passado, por exemplo, não precisou usar máscara, mas tinha que mostrar o cartão de vacina, por exemplo. Isso. E me parece que até a gente não teve folia de rua não, Pepa.
22? Não teve, não. É isso que eu tô Não, dizendo. mas teve ali, por exemplo, teve o Fest Verão, por exemplo. Mas não teve. Aí houve muita reclamação na época, porque é eventos privados, não eventos públicos. E a gente, esse ano, parece que a gente vai voltar a ter tudo isso. Eu chegava antes aqui do início do programa e conversava com a nossa diretora comercial, Maíra, como a cidade de João Pessoa, como a grande João Pessoa, tá pipocada de turista, né? Tá lotado. Tá todo mundo veraneando, meu irmão. Exatamente. Camboinha, Areia Dourada, Litoral Sul, Litoral Norte, enfim, muita gente. Que bom a gente volta a ter, de certa forma, uma normalidade. Agora, ainda no âmbito da Covid-19, a meu ver, mais uma notícia boa que a gente começa o programa de hoje. A Secretaria Estadual de Saúde aqui da Paraíba passou a recomendar a dose de reforço da vacina contra a Covid para crianças entre 5 e 11 anos de idade, considerando o número de vacinados contra a doença nessa faixa etária e estudos que comprovam a eficácia do reforço em evitar casos mais graves. A recomendação aos municípios do estado foi divulgada ontem, quarta-feira. Em nota informativa, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que a vacinação com o reforço é recomendada com a disponibilidade do estoque em cada município paraibano. A dose de reforço deve ser aplicada 4 meses após a segunda dose. Atualmente, as crianças entre 5 e 11 anos na Paraíba já se vacinaram contra a doença com a própria Pfizer pediátrica e também a Coronavac em 2 doses. A cobertura vacinal da população com esta idade está em 62,89%. Via Petrônio, por exemplo, hoje na mídia paraibana, que muitas cidades não dispõem de vacinas para aplicar a dose de reforço nas crianças. E o que a gente espera que com a nova ministra da Saúde, Anísia Andrade, essas vacinas cheguem logo e as nossas crianças também tenham a aplicação da dose de reforço. Pepa. Aliás, ontem a nova ministra já determinou, o presidente Lula também, que a vacinação contra a Covid já passa a ficar integrado ao Plano Nacional de Imunização, o PNI. A partir deste ano de 2023, a vacina da Covid vai ser uma vacina que todos terão que tomar. Coisa boa, Fabão, coisa boa. E assim, vacina, creio eu que tem muita lá nos estoques do Ministério da Saúde. Basta distribuir. Por exemplo, eu tô louco para tomar essa tal da bivalente. Se chegar aqui em João Pessoa, for para minha faixa etária, o braço já está pronto aqui. Pode aplicar. Eu também, viu, Pepa? Tô doido pra tomar. Eu tomo a quinta, a 23ª. O negócio é estar bem, livre de pegar casos mais graves. Você sabe, Petrônio, todos nós tivemos. Você, felizmente, não precisou se hospitalizar. Eu, infelizmente, 7 dias hospitalizados. Graças a Deus, estou vivo, estou com saúde e quero tomar logo a 5ª dose. Pepa, falando ainda de saúde, mas muito mais no campo da política, o governador João Azevedo nomeou o médico Johnny Bezerra para comandar a Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. A nomeação consta no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. O Diário Oficial também traz a nomeação de Renata Nóbrega no cargo de secretária executiva de saúde e Arimateus Reis na Secretaria Executiva de Gestão da Rede de Unidades de Saúde. O médico cirurgião Dr. Johnny Rocha já integrava o quadro de secretariado do governo estadual desde março de 2021, quando assumiu o cargo de secretário executivo de gestão de rede de unidades de saúde e agora passa a comandar a titularidade do cargo de secretário de saúde, cargo que foi ocupado pelo médico doutor Geraldo Medeiros e pela própria Renata, que inclusive nos concedeu entrevista semana passada aqui nos estúdios da Rádio Pop. Renata volta a ser
a ter a condição a ser a secretária executiva e agora o doutor Johnny Rocha assume o comando da Secretaria Estadual de Saúde. Já integrava o time, né, Pepa? Já integrava o time, mas é o primeiro nome confirmado oficialmente pelo governador João Azevedo. Eu diria que o segundo, Pepa. Não, porque Maria Alva, aquela história não conta não. Eu diria o segundo, porque ontem teve a confirmação, o retorno do vereador Zezinho Botafogo para a Secretaria de Esporte. É verdade, você está certo. O segundo nome. Mas vamos trazer os três. Maria Alves. Não, mas ele não confirmou, mas a gente sabe que vai ser. Não, ele confirmou. O próprio governador confirmou numa entrevista que deu à TV Arapuã no ano passado ainda. Não, ali foi meio que uma forçada de barra de Luiz. Não, mas ele confirmou, ele disse, não, está confirmado. E no dia seguinte o próprio Maria Alves deu entrevista à emissora de rádio de João Pessoa, confirmando que aceitava o cargo. Mas a gente sabe alguns nomes que vão permanecer, né? Gilmar Martins. Eu vou mais além, acho que serão poucas as mudanças, Pepa. Também acho. Olha só, Pepa, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Você citou Gilmar Martins, que é o secretário de Planejamento. No Orçamento e Gestão. Orçamento e Gestão. Planejamento, Orçamento e Gestão. Planejamento, Orçamento e Gestão. Isso. Maria Alves, Fazenda. Finanças. Aí agora, Johnny Rocha, secretário de Saúde. Certo? Zezinho Botafogo, secretário de Esportes. Alguém duvida que Deusdedito Queiroga será mantido como secretário de Infraestrutura? Nenhuma. Né? Aí a dúvida fica que o governador já antecipou que vai desmembrar. Na comunicação. Mas em relação à infraestrutura, o governador já anunciou que vai desmembrar. Isso. Vai ser Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos e será criada uma parte específica para o meio ambiente. Isso. Fica aí a interrogação quem vai assumir esse cargo. Você citava a Secretaria de Comunicação. Alguém duvida que o jornalista Nonato Bandeira vai permanecer lá? Muito provavelmente Nonato Bandeira vai permanecer. Aí a dúvida que fica em relação à Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, hoje comandada pelo professor Cláudio Furtado. Que acho que também será desmembrada. Acha não, o governador já anunciou. Será desmembrada. Há uma expectativa nos meios jornalísticos e políticos que o secretário Cláudio Furtado vai comandar a área da Ciência e Tecnologia, que é uma área onde ele é muito mais expert, e dizem, e se especula, que o Partido Republicanos teria negociado, no bom sentido da palavra, com o governador João Azevedo, a indicação do novo secretário de Educação. Chegou-se até a especular no nome do deputado Wilson Filho, também gente especulou o nome de Ranieri Paulino. Eu, particularmente, acho que o Republicanos vai indicar o cargo de secretário, mas será um técnico, Pepa. Uma indicação do partido, mas alguém muito mais na área técnica da educação. E também afinado, Fabão, ou afinada, ninguém sabe, de repente pode ser uma mulher, com o novo ministro da pasta, o Camilo Santana. O ex-governador do Ceará. Exatamente. Por quê? Porque o próprio ministro já falou que quer implementar esse modelo de educação em todo o país, é o que Rui tocava muito nesse assunto, definir um plano de educação para todo o país. E assim tem que ser, do Pará, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, amigo. O Rio Grande do Sul implementa um jeito, a Paraíba... Não, tem que uniformizar, tem que ser uma educação planejada de forma nacional. É o que Camilo quer, o que o ministro Camilo Santana quer, deseja, tem dinheiro para isso e muito, para você ver. E tem expertise, né? Tem expertise. Já que todo mundo fala do Ceará. Exatamente. Pedro Cunha Lima, na campanha, só falava do Ceará. Então, o novo ou a nova secretária de Educação vai estar ali muito antenado, muito ligado com o ministro, com o novo ministro. Inclusive, o novo ministro da Educação, Camilo Santana, inclusive disse, a gente precisa cuidar, uniformizar do infantil ao nível superior. Isso. É preciso uma mesma linguagem. Outras especulações, Petrônio, em relação à permanência, a mudanças no secretariado, a mídia, pelo menos alguns blogs e sites, especulando que o secretário do gabinete, acho que é gabinete civil, né? Ronaldo Guerra, estaria para assumir a presidência da PBGás. Não se sabe ainda ao certo, né, se de fato o governador João Azevedo fará essa mudança na secretaria, tirando o Ronaldo Guerra da secretaria. Acho que é Casa Civil, Pepa, ou Gabinete Civil. É um negócio... Eu acho que é Casa Civil. Ou é chefe de gabinete. Porque o Roberto Paulino é secretário de governo, né? Isso. Que era antiga Casa Civil. E Ronaldo Guerra é o chefe de gabinete. Especula-se... Secretário-chefe de gabinete. Por exemplo, para onde vai
ainda deputada, ela que foi candidata a senadora pelo PSB, Poliana Dutra. Ela deu declarações ontem, dando a entender que prefere permanecer na Paraíba em detrimento das especulações que ela pode assumir um cargo federal. Poliana se encaixaria bem onde, Pepa? Ô Fabão, ela já disse que assim, é a cara dela, é a pasta do desenvolvimento social, que é o que ocupou o Tibério Limeira, que é homem forte. Que pode justamente migrar para a chefia de gabinete para estar mais próximo do governador João Azevedo. Tibério, inclusive, que esteve com o governador João Azevedo nessa ida recente do governador a Brasília. Tibério pousou ao lado de João, junto de fotos nas posses de alguns ministros do governo Lula. Pois é, homem forte do governo, acho que também migra de pasta, vai mudar de função. Se Poliana não for para o governo federal, já disse, como você bem falou aí, que não quer ficar no governo federal, deve ir para o desenvolvimento social aqui da Paraíba, porque é a pasta que Tibério ocupa. Muita gente também falando, muita gente na imprensa, o governador não falou ainda, que o ainda deputado estadual Ricardo Barbosa pode vir a assumir a Suplan, cargo hoje que é comandada por Simone, né, pela superintendente Simone Guimarães, que seria reconduzida ou recambiada para outro órgão da estrutura do governo do estado. São essas as especulações. Outros nomes que devem permanecer... Simone ocupava uma direção na Suplan antes de ser alçada ao cargo de superintendente, de presidente. Foi, inclusive, diretora do próprio, acho que João Azevedo, do próprio Ricardo Barbosa, quando passaram pela Suplan. Eu acho que de Ricardo, não. João não teve na Suplan, não. Não, João foi a parte que é de Deusdete hoje. A Secretaria a Supersecretaria. Supersecretaria. Foi de Ricardo Barbosa. Então, Simone era uma diretora da Suplan. E depois foi alçada por Ricardo Coutinho para comandar o órgão que faz as obras em todo o estado. Alguns nomes que, pelo menos, especula-se na mídia que devem permanecer nos cargos: a jornalista Naná H6, na presidência da Empresa Paraibana de Comunicação, a EPC, inclusive, que lançou recentemente um edital para concurso público. Isso. O engenheiro Marcos Vinícius, presidente da CAGEPA, deve permanecer à frente do órgão. Fala-se em mudanças no DR, que há muito tempo é comandado por Dr. Carlos Pereira de Carvalho. Há informações ou especulações de que o governador possa fazer alguma mudança naquele órgão, mas o próprio governador, em declarações recentes à mídia, disse que as mudanças serão poucas. E João que marcou, Petrônio, para segunda-feira, uma reunião com os secretários. E muita gente acredita que até domingo o Diário Oficial do Estado já traga as mexidas, as modificações ou não desse novo governo, do governo João Azevedo II, Pepa. Além de uma reunião, que vai ser uma espécie de prestação de contas, o governador quer saber o que se bem que já sabe, né? Mas ele quer saber, olhando no olho do secretário, escutando da boca da secretária, o que aconteceu na pasta durante esses 4 anos. E vão haver mexidas, não tenha dúvida. Agora, como você bem falou, pouquíssimas, né? Pouquíssimas vão acontecer, até porque o próprio João já disse, já cantou a pedra. Time que está ganhando não se mexe. A população da Paraíba aprovou o seu governo, então, ou seja, aprovou a equipe que aí está. Sim, sim. Mas, como o João bem disse, tem secretários, né, ou algumas outras pessoas que ocupam outras funções que não querem mais trabalhar na iniciativa pública. Eu não acredito muito nisso, não. Não sei. Eu não acredito nisso, não. Eu prefiro acreditar que sim. É aquela piada que Rui conta, que acho que foi com Tancredo Neves, né? Que alguém chegou para Tancredo, ou então o presidente que não chegou a assumir. Presidente, rapaz, lá na minha cidade todo mundo está dizendo que eu vou ser ministro. E aí o que é que eu digo? Você diz o seguinte: você disse que foi convidado, mas não aceitou. Ou seja, o presidente Tancredo já descartando. Outros nomes que me vêm à cabeça é que dificilmente o governador vai mexer: o secretário de Segurança Pública, Jean Nunes, o delegado Jean Nunes, Coronel Sérgio Fonseca, comandante da Polícia Militar. Começou um trabalho bacana. Começou um trabalho recente, muito elogiado. Enfim, eu estou contigo e estou acreditando no que disse o governador João Azevedo. Nós teremos poucas mudanças
equipe do governador João Azevedo articulação para política, o segundo né? mandato. Tem outros cargos aí que são menos tem, especulados, que de repente as mudanças podem acontecer por aí. Muito bem, vamos cumprir o nosso primeiro intervalo comercial, meu amigo Luciano Coxinha. Aqui no F5 são 12 horas e 32 minutos. Daqui a pouco a gente inicia as primeiras interações do programa. Antes do intervalo, Coxa, aqueles recadinhos básicos de sempre. E hoje vai ter sorteio de ingresso para o Festa Verão, né? Daqui a pouco Juliana Carneiro vai explicar tudinho como você vai concorrer a ingresso para curtir o Festa Verão neste final de semana. Luciano, para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade. Tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue para o número 32 22 6444. Eu disse 32 22 6444. Clean, praga tem controle sim! 12h33 na Paraíba, meu amigo, minha amiga, descubra por que a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E tem mais, viu? Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar para o meu amigo Cícero lá da Boa do Brejo. Anota o telefone 98801 3717 ou então acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, Coxa, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso, chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia, e você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h34 na Paraíba, a gente vai para o intervalo. Na volta, imagens da BR-230, uma carreta tombou hoje pela manhã, a pista sentido Campinas João Pessoa interditada, ninguém passa, e você vai ver já já imagens aqui no nosso canal no F5 online no YouTube. O intervalo, Pepa, é rapidinho, a gente volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve, benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean.
O Natal chegou. É tempo de nos abastecermos de esperança e boas energias. É tempo de recriarmos um novo amanhã e dividirmos palavras e compartilhar afeto. É tempo de presentear. E por isso, no Posto Opção Unidade Mangabeira, você encontra as melhores opções de presentes em nosso centro comercial. O nosso time deseja um Natal repleto de amor e paz a todos. Posto Opção. Há mais de 30 anos apostos por você. Feliz Natal! O clima esquentou e a segunda edição do Verão On tá chegando. Dias 1º e 6 de janeiro, Praia de Intermares Cabedelo. Alok, Maiara e Maraísa. Menos é mais. Zé Neto e Cristiano. Dilcinho, Matheus Fernandes e Rooftime. Garanta já o seu ingresso no site brasilticket.com.br. Vendas Shopping Pátio Altiplan e Space Manaíra Shopping. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12:39. Luciano, ela demorou um pouquinho, mas chegou. Ela que estava morrendo de saudades de você, já está por aqui e ela vai trazer o boa tarde. Antes, você solta a vinheta dela, coxa. A Juliana não quer sambar. Samba Juliana, samba Cheguei, Juliana. tô aqui. Cadê Petrônio Torres pra sambar? Disse que ia sambar toda vez que toca essa vinheta. Cadê Petrônio Torres, você? Foi tomar um cafezinho lá embaixo. Bem-vindo de volta, Luciano Coxinha. Estava me sentindo sua falta. Embora Isabela Vilante foi uma excelente companhia também esses dias com a gente aqui. Uma voz maravilhosa, uma diversão super agradável e também muito competente. Pois é, vocês já adiantaram aí muitas notícias, né? Muita coisa acontecendo, as mudanças de governo estadual aqui já se consolidando, os secretariados já sendo indicados, apontados, as expectativas para 2023. Inclusive, ao longo desse mês, a gente vai continuar trazendo aí alguns secretários. E também sobre a gestão, tanto da gestão estadual quanto da gestão municipal. Inclusive, na próxima semana, nós teremos alguns secretários aqui. Em breve, a gente anuncia para vocês. E as expectativas para 2023 são boas, né? Assim, de uma forma geral, os planejamentos e a continuidade do trabalho aqui na Paraíba, pela escolha que os paraibanos fizeram em relação ao governo estadual, a expectativa é positiva, né? Vocês já adiantaram aí em relação à pasta da saúde, em relação às determinações que já foram, os debates e as possibilidades que estão aí nos bastidores, e vamos ver o que vem pela frente. E ontem, inclusive, Fábio Bernardo, em nível nacional, quem tomou posse foi a nova ministra do Planejamento, Simone Tebet. Né, ela fez elogios ao novo presidente Lula, e uma fala muito curiosa que, apesar dela elogiá-lo, ela disse que há muitas divergências na área econômica com Lula e sua equipe. E aí muita gente ficou avaliando se isso foi uma cutucada, uma fala já para se prevenir de futuras decisões que possam contrariar, né, a pasta mais cativa petista, enfim. Mas o fato é que essa fala dela em relação às divergências políticas foi tomada como um elogio pela pluralidade de pensamentos e possibilidades de debates internos. Enfim, vamos ver, a pasta sofreu uma modificação, ganhou um pouco mais de relevância política para que ela aceitasse, já que ela queria outra pasta. Eu acredito que meio ambiente também tinha passado pela proposição, mas não ficou com ela por causa de Marina Silva, que de fato é um nome muito mais alinhado àquela pauta. E Simone Tebet acaba de tomar posse como nova ministra do Planejamento do governo Lula. Na verdade, Simone Tebet queria a pasta que está sendo comandada pelo ex-governador do Piauí, Wellington, que toma conta, por exemplo, do Bolsa Família. Uma curiosidade em relação a Simone Tebet, essa área de planejamento e finanças do governo, é que a mídia já consegue ver ali em 2 nomes querendo despontar como candidato à presidência da República em 26. A própria Simone Tebet e o ministro da Fazenda, da Economia, Fernando Haddad. O fato é que ontem
o ministro Rui Costa, ministro ali da Casa Civil do governo do presidente Lula, já deixou no ar a possibilidade, pasmem, do presidente Lula ser candidato à reeleição em 2026. Eu quero, inclusive, daqui a pouco falar mais sobre o governo federal. Mas antes, Coxa, pode soltar aí as imagens. A gente trouxe na nossa escalada a informação de que um caminhão que transportava combustível tombou na BR-230 no início da madrugada desta quinta-feira. Esse caminhão tombou entre os municípios de Campina Grande e Riachão do Bacamarte. A pista no sentido Campina Grande-João Pessoa ainda está completamente interditada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o tombamento, como eu disse, ocorreu durante a madrugada. E o caminhão carregado com combustível vinha no sentido João Pessoa, na verdade ia de João Pessoa a Campina Grande, quando o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo e entrou no canteiro central da BR da Rodovia Federal. E por causa desse tombamento, Coxa, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, está totalmente interditado, não estão passando veículos de Campinas, João Pessoa, um engarrafamento gigante, e a PRF, inclusive, encontrou, para quem está vindo do sertão, para quem está vindo daquela região para João Pessoa, encontrou uma pista alternativa passando por Massaranduba. Agora, o detalhe é que essa pista alternativa encontrada pela PRF não serve para caminhões. Por isso o engarrafamento está grande, né, Coxa? Você ia trazer essa informação, né? Eu tenho outra informação de um acidente que foi registrado agora, já no finalzinho da manhã de hoje, lá entre o município de Mamanguape e João Pessoa, sentido Mamanguape e João Pessoa, onde são imagens compartilhadas nas redes sociais de uma mulher saindo do carro. O carro capotou, meu Jesus. Vou mostrar para vocês aqui duas imagens aí desse fato, meu amigo. Esse acidente já foi na estrada de Mamanguape, não é, Coxa? Mamanguape, João Pessoa, está acompanhando a nossa live da Ave Maria. Carro capotou. Tem informações do estado de saúde da vítima, Coxa? Saindo do carro, ainda bem que está saindo do carro ali. Enfim, quem está acompanhando a nossa live no YouTube está vendo imagens que o nosso Luciano Coxinha está disponibilizando. Portanto, rodovias federais, pelo menos duas importantes rodovias federais aqui na Paraíba, BR-230, não está passando carro, não está conseguindo vir carro de Campina, João Pessoa, e também o trânsito sofreu problemas na BR-101 ali no caminho de Mamanguape, João Pessoa. Portanto, você que está nos acompanhando agora, por exemplo, pela Rádio Caro FM em Soledade, pela Olivedos, pela 104 FM em Pombal, você que está nos acompanhando pela Rádio Angelim Souza, é bom ficar atento, porque pelo menos até agora, até o momento, não está passando carros no sentido Campinas-João Pessoa. Antes disso, a PRF colocou lá policiais rodoviários para explicar um caminho alternativo que, por enquanto, está servindo apenas para veículos menores, ou seja, caminhões não estão conseguindo passar. Talvez dentro do programa a gente consiga trazer informações atualizadas sobre este acidente. Coxa, 12h46. Ô Ju, antes de colocar as primeiras interações, você já construiu a metodologia para o sorteio do ingresso para o Festiverão, próximo dia 7. Olha só, primeiro passo é entrar no canal F5 Online. Atenção, você que não é inscrito no nosso canal. A gente vai sortear ingresso para o Festiverão neste final de semana. Passo a passo, Juliana Carneiro. Olha só, o próximo dia 7 de janeiro, é o primeiro dia do Festiverão, terão as atrações Natan, Bel Marques, Tarcísio do Acordeon, Matheus e Cauã e Pedro Cavalcante. Jesus! E aí, depois de você se inscrever lá no canal F5 Online no YouTube, você vai mandar pra gente o nome de uma das atrações deste primeiro dia. Fácil demais. Fácil demais. Mamão com açúcar. Manda pra gente para o 8809-8989. Responde qual é uma das atrações do primeiro dia de Festiverão Paraíba.
Manda pra gente. E o print comprovando que você está inscrito no canal F5 Online no YouTube. Mensagem só de texto, Ju? Mensagem só de texto. Print com a confirmação de que você está inscrito no canal F5 Online. Na verdade, não é um ingresso, viu? É um par de ingressos. Olha só. É um par de ingressos para o primeiro dia. Para o primeiro dia no Festa Verão Paraíba, viu? Ô, Ju, e quem quiser também participar pelo nosso chat no canal no YouTube, também pode responder lá? Pode responder, mas é interessante porque aqui, infelizmente, a gente não consegue receber imagem. Então, a gente precisa da confirmação de que está inscrito no canal F5 Online no YouTube. Para isso, precisa mandar lá para o WhatsApp da gente, 8809-8989. Faz o print comprovando que você está inscrito no canal e responde quem será uma das pessoas, uma das atrações do primeiro dia de Festa Verão Paraíba, no dia 7 de janeiro. Pepa, se fosse participar, já tem algum nome, Pepa? Ele, por exemplo, ele é ídolo do prefeito de Cabedelo. Uma das atrações. Uma das atrações, né? É ídolo do prefeito de Cabedelo. Aquele menino que canta aquela música, também vai? Tá, também. Pra semana tem sorteio aqui de Zezo, viu? Eita! Zezo e Beto Barbosa. Rapaz, aqui que tá vão estar cheio de Esporte presente Clube pros Cabo ouvintes. Branco. Muito bom, muito bom. Sim, mas o sorteio só acontece amanhã, viu, minha gente? Então dá pra participar, vai enviando aí mensagem de texto, com print. Vou dar uma dica, Ju. Amanhã no Sextou, sem Fábio Bernardo, com nós dois aqui. Sim, Rui Dantas vem, né, Rui Dantas? Mas o Rui nunca chega pro Sextou, né? Rui chega pro Sábado. Amanhã no Sextou, hein, Coxinha? Vai rolar só as atrações do Festa Verão. Boa, gostei. Gostei. Preparar aí, Coxinha, o playlist, só com as atrações do Festa Verão Paraíba. E do Festival ONU também. Amanhã também tem Festival ONU. Amanhã tem menos é mais, né? No festival. Vamos ver se a gente descola aí um par de ingressos para sortear para os ouvintes também do Festival ONU para a próxima semana. Exato. Ju, essa semana. Acaba nessa semana. É só essa semana o Festival ONU? Ju, vamos fazer o seguinte, bem pausadamente, vamos dar um F5. O show dia 7 é domingo ou sábado? Dia 7 é... Eita, peraí. Dia 7 é sábado, dia 7, exatamente. Primeiro dia de Festa Verão. Quais as atrações, Ju? Vamos lá. Natanzinho, Bel Marques, Tarcísio do Acordeon, Matheus e Cauã e Pedro Cavalcante. Muito bem. Para concorrer... Aliás, o Matheus, que é o gordinho da dupla, já tá em João Pessoa desde ontem enchendo a lata. Bom, mas vamos recapitular, Pepa, para deixar bem tranquilo. Vai ser um par de ingressos. Para participar do sorteio aqui no F5, o nosso ouvinte, o nosso espectador tem que fazer o quê, Juliana? Vai lá no canal F5 Online no YouTube, se inscreve, faz o print comprovando que está inscrito. Aí vai e manda uma mensagenzinha de WhatsApp pra gente, 8809-8989, diz assim, uma das atrações é fulano de tal, tá aqui o print comprovando que estou inscrito. E aí você já concorre ao par de ingressos para o dia 7 de janeiro, primeiro dia do Festa Verão Paraíba 2023. O sorteio será amanhã, mas a promoção já começou a partir de hoje. Isso aí. Você já pode ir lá no nosso WhatsApp, 8809-8989. Tem muita gente que já é inscrito. É fácil, faz o print. Quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, manda uma mensagem para o 8809-8989 com um print mostrando que é inscrito no nosso canal no YouTube, o F5 Online, e diz apenas o nome de uma das atrações do Festa Verão nesse próximo sábado aqui na Grande João Pessoa. Ali é Cabedelo, já é? Ali é Cabedelo. Cabedelo, né? Aliás, os festivais todos da Paraíba estão acontecendo em Cabedelo. Muito bem. O Verão é em Cabedelo, o Festa Verão é em Cabedelo, o Lovina é em Cabedelo, porque tem shows, eventos sexta, sábado e domingo, meu irmão. O do Lovina acontece também esse final de semana? É domingo. Eita, é um festa um tal de chão de avião. Eita. Acaba tem que ter real no bolso, fígado bom para aguentar esse... Tem que estar bem fisicamente. Alô, motoristas de aplicativo aí, nossos ouvintes, vão trabalhar por aquela área. Motorista de aplicativo vai tirar o pé da lama. Estão mandando mensagem perguntando aqui, Rui vai curtir Natanzinho no sábado ou chão de avião no domingo? Vou combinar com o Juliano aqui. mas Rui vai curtir a Bel Marques. Ah, Bel Marques, né? Com o prefeito de Cabedelo. Não, se for com o Bel Marques, aí eu vou ligar para a doutora Alessandra e vou dizer assim, Alessandra, vamos rever os bons momentos. Olha, muito bem. Aliás, falando em Bel Marques, tá tudo certo, vai ter o Como é que é? Vai, tá tudo certo. Diga que valeu! Aí.
Vambora na sexta-feira, acho que é dia 10 de fevereiro e dia 11 de fevereiro, Bloco dos Atletas com Natalzinho. Meu amigo. Vai. Agora, tu já pensou, sábado, dia 11 de fevereiro, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Flamengo e Real Madrid. Real Madrid. Qual é o dia? Dia 11 de fevereiro, a final do Mundial Interclubes. Poxa vida. De que hora vai ser a final? Eu acho que é à tarde, Fabão. Se o Flamengo chegar lá, né? Mas é um domingo? É um sábado. Presidente nossa Marcos Werck tem que pensar, porque dia 11 é o dia do Bloco dos Imprensados. Num sábado. Tem que ver, presidente Marcos Werck, porque se chocar com o horário do jogo do Flamengo, vai ter que colocar um telão ali nas proximidades da sede da API. Ali, como é o nome daquela praça ali? Visconde de Pelotas. Não. Barão... A praça onde acontece o Sabadinho Bom. Rio Branco. Barão do Rio Branco. Praça Barão do Rio Branco. Isso. Talvez colocando um telão ali, bom... Mas eu creio tradicionalmente o Bloco dos Imprensados sempre sai pela manhã. Eu soube que o Real Madrid anda extremamente preocupado. Com o Bloco dos Imprensados? Com o Gerson. Com o Gerson. Ei, falar de futebol, hoje tem Botafogo, né? Cara, 9h15 da noite. Botafogo e Retrô. Pré-Copa do Nordeste. Ou fase eliminatória. Como é o nome? Esse negócio não, de pré-copa, Não. É pré. Fase de mata-mata, não? Não, fase mata-mata vai ter ainda. É a pré-copa mesmo. Quem vencer, segue. É um jogo único. Não, o Botafogo joga pelo empate. Mas é um jogo único. Jogo único. Sai hoje. Isso. Sai hoje. Se o Retrô vencer, obviamente dá Retrô. Se der empate, é a vitória do Botafogo, claro, dá Botafogo. Muito bem. Passando, pega mais um adversário. Pode pegar mais um adversário de Pernambuco, que é o Santa Cruz. Que também joga hoje contra um time de Sergipe aí que eu não lembro agora. Muito bem. Deixa eu só fazer um registro aqui. 19 cidades da Paraíba vão perder recursos por conta do novo censo. Vocês já viram essa notícia, né? Vi. Inclusive, uma das cidades é Bahia, viu? Tem a lista das cidades aí? Tem. Água Branca, Araçagi, Arara, Barra de Santa Rosa, Bahia, Belém, Bonito de Santa Fé, Cachoeira dos Índios, Cacimbo de Dentro, Cruz do Espírito Santo, Imaculada, Itabaiana, Itaporanga, Juripiranga, Natuba, Floresta, Perpirituba, Sumé e Itacima. Eita. Isso quer dizer, Rui, que essas cidades ficaram menos populosas, não é isso? Menos populosas. Muito bem. As populações diminuíram e há risco dessas prefeituras serem enquadradas em outra faixa. Ou seja, vão perder dinheiro. É aquele famoso 1.2, 1.4, que é o que eles usam, uma escala para medir o ICMS. Isso faz uma baita diferença no orçamento aliás, dos municípios, né? O que? A maioria dessas cidades que você citou aí vive exclusivamente do FPM, rapaz. Não tem raríssimas exceções, só vive do dinheiro que vem do governo federal. Esmeraldo Gomes está lembrando aqui, Pepa, que todos os jogos do Belo serão em João Pessoa, nessa pré-Copa do Nordeste. É Recife. Os jogos do Belo são todos em João Pessoa, pré-Copa do Nordeste. Se o Botafogo passar hoje pelo Retrô, segundo Esmeraldo Gomes, recebe o adversário, que pode ser, como você falou, o próprio Santa Cruz, em João Pessoa. Mas hoje é em Recife. O jogo é em João Pessoa, Pepa. Olha o jogo é no Almedão, Pepa. Olha que não. Pode ter certeza absoluta. Para quem é comentarista esportivo, ele está Eu desatualizado. tô fora do mercado, meu irmão. Está desatualizado, viu, rapaz? Eu tô mais Agora, deixa eu fazer só um registro aqui. Esmeraldo tá mais... Pepa tá doido. O governador João Azevedo vai ter nos próximos dias uma audiência com o presidente Lula, né? Isso. Dia 27. Dia 27. Eu vi aqui uma notícia, acho que foi lá Cerqueira quem noticiou, que o governador vai levar algumas obras na mala. Foi João Pedro Medeiros. João Paulo. Algumas obras prioritárias para Lula. A terceira faixa, o terceiro eixo da transposição de São Francisco é uma delas, né, do ramal de Piancó. A conclusão da triplicação da BR-230 de Cabedelo até as Três Lagoas em João Pessoa e alguns projetos na área de segurança pública. Já que nós estamos na rede... Segurança alimentar. Já que nós estamos na rede para o Estado, eu queria ver se de repente algum ouvinte pode sugerir outras obras que a gente possa colocar nessa mala do governador João Azevedo para esse encontro com o presidente Lula. Você está lembrado que o presidente Lula, ainda candidato, dizia que, em sendo eleito, iria convocar todos os governadores e ia dizer, cada um governador me enumera aí 3 obras importantes do governo federal em parceria com os estados para a gente tocar.
Aí você cita aí que o governador fala do eixo, do ramal Piancó, da triplicação e obras de segurança pública, né? De segurança alimentar. A segurança alimentar. Eu tenho sentido falta da duplicação da BR-230 de Campina até Patos. Essa obra não já começou, não? Não tá sendo feito um viaduto ali, já na saída de Campina Grande, para pegar ali por trás? Mas ali é obra do governo do Estado. Com recursos do Estado. Essa duplicação de Campina até Patos, ela já foi iniciada de Campina até a Praça do Meio do Mundo, com orçamentos, com o orçamento do Orçamento Geral da União. Inclusive, os nossos parlamentares lá em Brasília, eles destinam as emendas, emenda de bancada, as emendas impositivas, para determinadas obras. E foi incluído até hoje, pelo que eu sei, 120 milhões. Mas o governo federal não liberou ainda, não. E fica só na base da notícia, da informação. É verdade. Fabão, explica aí ao comentarista Petrônio Torres, comentarista de futebol, é verdade, que o Botafogo é melhor ranqueado que qualquer um desses clubes da pré-copa. Eu não disse nada sobre isso. Por isso os jogos são em João Pessoa. Então se empatar é pênalti. Sim. Se empatar é pênalti. Se empatar é pênalti, né? Muito bem, são 12 horas e 59 minutos. A gente vai ter que cumprir mais um intervalo comercial e na volta eu prometo que a gente já vai iniciar o terceiro bloco do programa com as interações dos nossos ouvintes. Agora são 12h59, viu, Luciano Coxinha? Tem muita gente já com fome, se organizando para pedir comida. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça. Fala com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram. Anota o Zap da Comedoria do Cabeça. 9641-4664. E também é muito fácil falar com eles através do Instagram, @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, Petrônio Torres, para espantar a fome e a tristeza, pede lá na Comedoria do Cabeça. 13 horas, a gente vai para o intervalo comercial. Na volta, as primeiras interações, mais opiniões e mais informações aqui no F5. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O clima esquentou e a segunda edição do Verão On tá chegando. Dias 1º e 6 de janeiro, Praia de Intermares Cabedelo. Alok, Maiara e Maraísa. Menos é mais. Zé Neto e Cristiano. Dilcinho, Matheus Fernandes e Rooftime. Garanta já o seu ingresso no site brasilticket.com.br. Vendas Shopping Pátio Altiplan e Space Manaíra Shopping. O Natal chegou. É tempo de nos abastecermos de esperança e boas energias. É tempo de recriarmos um novo amanhã e dividirmos palavras e compartilhar afeto. É tempo de presentear. E por isso, no Posto Opção Unidade Mangabeira, você encontra as melhores opções de presentes em nosso centro comercial. O nosso time deseja um Natal repleto de amor e paz a todos. Posto Opção. Há mais de 30 anos apostos por você. Feliz Natal! Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800-286-0132. Clube Serve. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu
almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no suquinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 1h04 agora, Fabão. Vou fazer uma pergunta para você, que é quem mais entende de economia neste programa. O senador Jean Paul Prats, indicado pelo governo federal para presidir a Petrobras, afirmou ontem que a estatal não fará intervenção nos preços dos combustíveis. Segundo Prats, nunca ninguém falou em intervenção nos preços, que, de acordo com ele, serão vinculados de alguma forma ao mercado internacional. Está certo o futuro presidente da Petrobras? E seria já eu ia dizer o estelionato, mas é muito forte. Já um vacilo do governo de Lula, que disse que iria mexer na política de preço da Petrobras, seu Rui Dantas? Olha, eu acho que ele está certo. Não tem muito o que fazer, não. Né? Essa história... O Brasil precisaria ter resolvido esse problema da Petrobras há 10, há 20 anos atrás, que era criando condições para processar o petróleo que ela produz aqui. Não fizemos isso, fomos incompetentes e agora temos que pagar caro para termos petróleo. Então eu acho que o governo está absolutamente certo. E eu não considero isso um estelionato, não. Isso é coisa de política. Acredita quem não sabe o que é política. O preço não vai baixar, Ju? Lula enganou o povo? Ô, Fábio, mas essa fala foi feita pelo presidente da Petrobras, né? E a Petrobras, de fato, não tem autonomia sobre a equiparação, a política de preços da Petrobras. Quem tem que fazer isso é o governo federal. Então, a gente não sabe, de fato, qual a posição do governo federal, que posição o governo Lula vai tomar. Ele não se pronunciou em relação a isso. Pelo que entendi da fala do presidente da Petrobras, é que ele, enquanto presidente, e a Petrobras, enquanto órgão, não tem autonomia para mexer na política de preços. Então, vamos aguardar se, de fato, é isso que vai acontecer. Se eles já se abstiveram de fazer aquela alteração no política de paridade de preços internacionais, aquela que equipara o valor do combustível ao dólar, o que faz com que a gente tenha valores absurdos, muitas vezes, porque o dólar está muito alto, ou se isso vai se manter, né? Até então a gente não sabe, mas a fala dele me parece que foi nesse sentido, dizer que o órgão não tem, que a Petrobras não tem autonomia para fazer esse tipo de alteração. Só para corroborar com o que você está dizendo, aspas para o provável presidente da Petrobras. Como é o nome do cidadão? Jean Paul Prats. Ele que é senador pelo PT no Rio Grande do Norte. Aspas para ele. A Petrobras não faz intervenção em preços. Ela cumpre o que o mercado e o governo criam de contexto. É um contexto. A Petrobras reage a um contexto. A gente vai criar nossa política de preços para os nossos clientes, para as pessoas que compram da Petrobras, disse Jean Paul. Traduz aí, Pê, porque ele é isso aí. Eles não têm autonomia para estipular
a paridade de preço internacional. Eles podem, a partir do que vem verticalmente para a Petrobras, estipular para os seus clientes como é que vai ser distribuído isso. Mas... Aliás, já tem, perdão, Juju, já tem auxiliares de Lula dizendo uma coisa e o presidente dizendo outra. Fernando Haddad já sendo taxado de poste. Jean Paul nem estreou ainda, já está dizendo uma coisa e Lula dizendo outra. Já está havendo desencontros. 4 dias só. Sim, irmão. Então, imagine, tão pouco tempo já está havendo desencontro. Tanto é que o presidente convocou uma reunião ministerial. Exatamente, né? para falarem todo mundo falar a mesma língua, exatamente. Mas isso é normal, isso é de política, pessoal. Isso é de política. Falando, já que a gente está falando de combustíveis, e eu prometo que logo em seguida a gente coloca as primeiras interações, o PROCON de João Pessoa atuou ontem distribuidoras de combustíveis por atrasarem o repasse da redução aos postos de 6% para a gasolina e de 8% para o diesel, prevista pela Petrobras desde o dia 7 de dezembro do ano passado. Os estabelecimentos locais continuaram a adquirir os produtos com os preços desatualizados durante vários dias após o prazo previsto para a diminuição. Entenderam aí? A Petrobras reduziu, as distribuidoras passou a comprar com um preço mais barato, mas continuaram a vender com o preço que estava antes, viu, Pepe? É aquela coisa que a gente diz. Quando a Petrobras reduz, leva 2, 3, 4, 5, 8, 10 dias para diminuir na bomba. Quando a Petrobras sinaliza que vai aumentar, no outro dia eles aumentam, como aconteceu aqui em João Pessoa e em vários estados brasileiros. Havia aquela expectativa se o governo do presidente Lula iria manter a desoneração de PIS e COFINS para os combustíveis, né? Porque o que Bolsonaro fez tinha validade até o dia 31 de dezembro. Essa turma não esperou e dia 1º de janeiro já saiu aumentando o preço dos combustíveis e no caso de João Pessoa, o PROCON meteu a canetada, viu, Pepa? Exatamente, tem que ser. Rapaz, olha, tem alguns empresários em João Pessoa, do ramo de postos de combustíveis, a rede opção é uma exceção, que assim, era para baixar o preço, os caras aumentam, né? Coisa de louco, né? O PROCON quis saber, vem cá, era para baixar e vocês aumentaram, foi? Vocês aumentaram. Inclusive, eu estava procurando aqui, normalmente o PROCON João Pessoa faz aquelas pesquisas frequentes, né, nos postos para ver como é que está, e informar a população onde estão os postos mais baratos, os mais caros, enfim, mas a última pesquisa divulgada aqui na página oficial do PROCON foi do dia 27 de dezembro. Então, muito provavelmente, eu acho que agora, nessa semana ainda, ou na próxima, deve sair uma nova pesquisa. Naquela ocasião, em 27 de dezembro, oscilava entre 4,64, que é um posto lá do Água Fria, e 4,89 no Distrito Industrial. Então, ficava o menor e o maior preço oscilando entre 4,64 e 4,89. Vamos ver aí as próximas pesquisas do PROCON João Pessoa, como é que vai apontar esse aumento, diminuição, como é que está o panorama aí da venda de combustíveis em João Pessoa. Muito bem, 13h09, primeiras interações no F5 e preste atenção, o prefeito Cícero Lucena anunciou o concurso público para João Pessoa. Daqui a pouco eu vou dizer para qual área e quantas vagas. Preste atenção, você que é concurseiro, tem concurso público à vista aqui na capital. Primeiras interações do F5, Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5. Não dá para entender a política de preço do álcool aqui nos postos, aqui em João Pessoa. Porque recentemente o governo do estado reduziu o imposto de 18% para 12% e continua os mesmos preços. Inclusive, tem alguns postos aqui de João Pessoa que aumentaram de valor o álcool para R$ 3,89, R$ 3,79. Ou seja, não era para reduzir, foi aumentar. Eu acho que isso é falta de fiscalização por parte dos órgãos competentes, como o PROCON estadual ou o PROCON municipal, ou qualquer lá que seja. Porque, sinceramente, só quem sofre é o consumidor final. Valeu, meu amigo Caio Faria. Ju, bota aí naquela nossa pré-pauta o superintendente do PROCON, o secretário do PROCON de João Pessoa, Roger Guerra,
Pra gente poder dar uma explicada nisso, né? Todo mundo fica se confundindo, né, Pepa? Amigo, junta a vontade de comer com a fome dos outros, porque se você pega, Fabão, aqui na Grande João Pessoa, quantos postos de combustíveis tem na Grande João Pessoa? Nem ideia. Tem uma porrada. São mais de 100 postos aqui na Grande João Pessoa. Aí você pega João Pessoa, que tem a maior quantidade, que aí o PROCON municipal dá conta. E os outros? Aí o PROCON estadual. Então, amigo, tem que ser uma força-tarefa. E cadê o MP PROCON, rapaz? Ainda tem MP PROCON. Falta do Doutor MP Gualberto, PROCON. não é isso? Ainda é ele? Ainda acho que é ele. Eu acho que ele ainda. Ele é atuante. Ele é atuante. Muito. Muito bem. Mais ouvinte aqui no F5 Por no isso meu, que eu viu, só Coxa? abasteço nos postos opção. Isso. No meu aqui agora, viu, Coxa? Alô, boa tarde. Boa tarde a toda a Pop, aqui é André Pedro Pedal Jampa, passando aqui para pedir e desejar que os senhores motoristas que conduzem os ônibus na cidade de João Pessoa, exclusivamente na das pessoas, que dê o método de 1,5 metro para o ciclista que está trafegando na pista. Eu hoje vinha justamente do centro para a praia e fui trancado na faixa exclusiva de ônibus, na qual quem pode compartilhar é o ônibus, a bicicleta e o táxi. Eu estava na borda d'água, né? Justamente com capacete, com a sinalização ligada, porque estava nublado, querendo chover. Então a gente pede, senhor motorista, vamos viver em paz, amizade e harmonia? Não tranca o ciclista na faixa da direita. Não tendo ciclovia, o ciclista tem que andar na faixa da direita, valeu? Obrigado a todos aí, Fabão. Valeu, Pedal Jampa. Mais um ouvinte, René Aquino, solta a Coxa, alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo. E a todos aí da bancada do F5, feliz ano novo, né? É René Aquino, grande Fábio Bernardo, que vos fala. Fábio, eu quero colocar aqui minha indignação e fazer um apelo aí, né? Eu faz 7 meses que eu estou aguardando um manifesto da Secretaria de Educação do Estado com relação às salas de recurso para crianças com espectro autista. Eu tenho um sobrinho, Anderson Aquino Queiroz, que estudava na Escola Estadual Tamandaré, no bairro do Castelo Branco I, e simplesmente faz 7 meses que essa criança, que vinha num período desde 2021 e parou por conta da pandemia, e vinha desenvolvendo seu lado pedagógico, né? Ele aprendendo a escrever o seu nome. E você sabe que a criança autista, ela tem que ter uma rotina. Então ele já está programado, se acordava na hora de ir para a escola, mas simplesmente 7 meses deixou de ter essa sala de recurso dentro da escola estadual do Tamandaré, porque simplesmente não tinha professor e não tinha pessoas que auxiliassem ele e o outro aluno. E aí foi questionado com a diretora, a mesma não deu nenhuma perspectiva, não fez nenhuma solicitação para a Secretaria Estadual de Educação. Então eu estou indignado primeiro, porque tem Nonato Bandeira como um dos homens mais influentes do governo do estado, que tem filho com espectro autista, mas eu acho que o filho do Nonato Bandeira deve estudar na escola privada, né, que é mais fácil de cobrar. E o próprio Tibério Limeira, que tem também outro filho com espectro autista, ambos fazendo parte da grande cúpula aí do governo do estado, e simplesmente não faz nada, cara, com relação a isso. É vergonhoso. Eu faço um apelo aí para que as mães e pais com crianças autistas que estão passando por esse processo se manifestem, para que o governo assuma a sua responsabilidade. Uma boa tarde a todos e até mais. Ô, Renê, obrigado. Meu amigo Humberto Alexandre, do Rádio Escuta do Governo do Estado, se tiver alguma posição em relação a esse questionamento trazido pelo René Aquino, e também um caso para a gente tentar discutir também com a própria Secretaria de Educação do Estado. Eu vi outro dia uma notícia de que o governo federal vai reabrir, revogou um decreto que proibia crianças especiais estudar em escolas comuns. Isso. Eu acho que isso é uma política social extremamente importante. Também acho. Eu participo de um movimento de um pessoal que ensina a crianças que não são aceitas em escolas tradicionais, escolas comuns. E eu já ouvi depoimentos de mães assim absurdas. Mesmo quando tinha a lei,
Por exemplo, uma criança que tem um aspecto autista, às vezes ela não tem uma coordenação motora boa. Caía, uma mãe me contou um depoimento assim que eu fiquei extremamente chocado. Numa escola aqui, privada, tá? Não foi nem numa escola pública. A criança, meio estabanada, caiu sobre outra criança. Os pais se juntaram e exigiram o afastamento daquela criança porque os pais acharam que a criança tinha caído sobre a outra de propósito. Então nós não temos... na escola pública é mais acessível, mas é um baita de um problema. Quem tem criança com algum tipo de problema, como um aspecto autista, sofre muito. Não é só na Paraíba, sofre no Brasil inteiro. Nós precisamos resolver essa coisa, porque a inclusão ajuda muito no desenvolvimento da criança. Tá? E uma criança com aspecto autista ajuda a desenvolver muitas outras coisas que estão adormecidas em crianças que não possuem. Então, eu acho que é um bom debate isso. Muito bem, agradecer ao nosso ouvinte Renê e vamos ver se a gente pauta esse debate, viu, Ju, com o pessoal da Secretaria de Educação. Deixa eu registrar a audiência do nosso ouvinte Jamil Richene. Obrigado, Jamil, pelo carinho da audiência. Mais um ouvinte aqui no F5 Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Um abraço a Petrônio, nosso querido rei do Chaveiro, a Rui Dantas, a menina da Lu, a todos aí, né? O nosso querido Preto Pecado, Coxinha. E boa tarde, ouvintes. Veja bem, meus amigos, eu vendo de ontem para cá, o presidente da República, hoje completa o 5º dia útil de mandato de Lula, né? Aí você olha as fake news, as coisas todinho, e tudo que sai de algum comentário que sai do ministro, uma coisa mais áspera ou mais otimista, ele quer dizer uma coisa que o significado das palavras são belezas para o Brasil, coisas boas, progresso para o Brasil, todos. Até pode não ser bacana, agora o Brasil também não pode ficar refém das aves de rapinas. Quer dizer, o mercado reagiu mal, falando para fazer um medo, olha o bicho papão aí, acabou-se isso. Trabalhar com categoria, com capacidade, porque quando a coisa encaixar, todo mundo vai se dar bem, até as aves de rapinas, porque esse capital predador que as pessoas nem ligam, muita gente acha bonito, tem muitos inteligentes só ali faturando em cima disso. Não pode ter nada a não ser lucro, e eu sei que é importante. Qual é a empresa que não quer ganhar dinheiro? Agora especulação, essa coisa danada, acima de tudo ser especulação, eu não concordo. Eu espero e tenho muita fé que o Brasil vai encaixar e nós vamos ter dias melhores, inclusive para eles também. Um abraço para vocês, faça um comentário sobre isso, Rui, se estiver por aí, uma boa tarde. E o conselho que ele deu ontem, que tem que ser capacidade, tem que ter inteligência e estudado muito. Eu acho que o perfil dos caras que estão assumindo esses ministérios é esse. Um abraço para vocês mais uma vez. Olha, eu quero concordar plenamente com você, Araújo. Eu acho que o que eu estou vendo, e aí eu mais uma vez concordo com o Araújo, a imprensa com 4 dias começou a pegar no pé do presidente. Eu acho que presta um desserviço à imprensa quando passou ontem no noticiário o dia inteiro estimulando uma briga entre o ministro da Casa Civil e o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Eu acho que a imprensa, nesse aspecto, presta um desserviço ao Brasil. Não precisa. Agora, a gente sabe por que acontece esse tipo de coisa. Porque pregando a desunião, o mercado financeiro fica forte e aí começa a montar no governo federal. Segundo, Araújo, eu concordo com você. Eu já cansei de ouvir essa história de ajuste fiscal, mas na hora do pega para capar não falta dinheiro no governo para dar, por exemplo, às empresas que não dão lucro no Brasil. Muitas delas empresas estatais. Então, ora, se o governo tem dinheiro para socorrer empresas quebradas e até privadas,
por que não o pobre? Por que não o pequeno? Então, eu estou convencido de que essa meta fiscal deixa para depois. Vamos resolver primeiro o nosso, depois a gente resolve a meta fiscal. O Lula, nesse aspecto, ele está coberto de razão. E tem um terceiro aspecto que eu gosto muito. Eu, pelo menos, estou vendo os ministros trabalharem. Né? Tem espaço para errar e tal, porque no governo Bolsonaro você não tinha uma cobertura para dizer, olha, um ministro está discordando do outro porque acha que o projeto tem que ser assim, assado. No governo Bolsonaro não tinha isso porque ministro não trabalhava. Ministro apagava incêndio. Então, que pelo menos eles errem tentando fazer alguma coisa. Tem as coisas erradas? Tem. Eu vi, por exemplo, na área de tecnologia, que essa ministra aqui de Pernambuco, que é da Ciência e Tecnologia, ela decidiu recriar uma empresa que foi criada há 10, 15 anos, uma empresa de tecnologia, que eu não sei nem como é o nome, especializada em fazer microchips. Essa empresa, o governo federal deu 1 bilhão já em 8 anos e não conseguiu fabricar um chip. Primeira medida dela foi recriar essa empresa. Não serve para nada. Certamente criou para dar emprego a gente. Mas eu não posso parar e dizer assim, olha, o governo vai ser ruim porque a ministra criou uma empresa que não serve para nada. Todo mundo sabe o meu posicionamento aqui. Estatal só serve, primeiro, para empregar o filho do político. Segundo, empregar aquele filho do político que não serviu para nada. Terceiro, empregar aquele parente do político que não serviu para nada. As estatais... Petrobras, não. Eu estou falando de 200 estatais que não deveriam existir no Brasil. Não precisam. O Brasil era muito melhor vender todas elas e taxar. Botar a iniciativa privada e cobrar imposto e usar o dinheiro do imposto para fazer o que quiser. Mas não, o Brasil tem um monte de analfabeto que precisa estar trabalhando nessas estatais. Mas eu não estou preocupado com isso agora. Por quê? Lula precisa de pelo menos um ano para... a gente começar a dizer, realmente está errado, realmente está errado. Não é assim, gente. A gente tem que torcer para que ele, como presidente, possa pegar esse avião que é Brasil e pousar em dezembro de 2023 em paz. Nós precisamos disso. Por quê? Nós já somos grandes do ponto de vista de geração de emprego, de renda. Se você observar, o desemprego está diminuindo no Brasil, mesmo sem governo. Por quê? Porque nós somos um país eficiente. Quer outro exemplo? O Peru aqui perto. O Peru teve, em cada Natal dos últimos 5 anos, um presidente diferente. E a economia do Peru e a moeda do Peru está indo bem. Por quê? Porque o povo do Peru, apesar de tudo, ele consegue separar o joio do trigo e dizer, olha, o presidente deixa esses caras brigando aí, nós vamos tocar o país. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco desse tipo de inteligência. Isso não é você estar mudando de lado, não é você estar... Não, é você ter sensatez, que é coisa que me parece falta ao Brasil. Você acha que Lula precisa de pelo menos um ano, né? Precisa. Olha, ele não consegue fazer em 90 dias, porque o governo dele é tão complexo que em 90 dias ele só vai estar apagando incêndio. Se você observar, Lula não fez, até agora, do ponto de vista de gestão administrativa, nada. Não tem um plano no governo dele. Por quê? Ele está se dedicando só à política. Porque 2023 não é 2002, quando Lula chegou e recebeu um governo de Fernando Henrique, que ideologicamente pensava como ele. Em 2002, nós tínhamos um Brasil. Em 2023, nós temos outro país. Então Lula está agradando todo mundo e não está cuidando. Não tem até agora nenhum grande anúncio. Por quê? Porque ele não tem tempo para pensar, minha gente. Rui, é só apagando incêndio. Até porque, e tendo medo, e tendo que ter cuidado, porque Bolsonaro, do ponto de vista político, não existe. Né? Ele não tem estratégia nenhuma. Só tem uma saída para Bolsonaro voltar, é se Lula errar. Sim. Porque o Brasil tem esse problema criado por Bolsonaro e por Lula. Ele não avança. Se Lula der errado... O Brasil não tem um nome para substituir Lula, não. O Brasil tem Bolsonaro. Então, Lula sabe disso. Por isso que ele está tentando fazer o jogo político. E ele não está errado. Porque se ele não ajeitar o MDB, se ele não ajeitar o Centrão ali, ele não vai governar, Fabão. Não vai por quê? As pesquisas vão mostrar que ele terá uma aprovação bem menor do que teve nos primeiros anos de governo.
Aí o mercado financeiro vai dizer, olha, não é o governo que eu esperava. E ele precisa dessa o que a gente chama lá em Minas Gerais desse somebody love. Rui, e eu queria só dizer isso. Eu fiz essa pergunta, você falou em um ano. Meu irmão, o cara tá 3 dias e meio. 3 dias e meio. E eu tô vendo um monte de gente impaciente. Gente que até um dia desse tava dizendo que o Brasil tava mil maravilhas. Como se Lula, em 3 dias e meio, pudesse ter desfeito tudo aquilo que Bolsonaro fez para essas pessoas que achavam que estava uma maravilha, como também para as pessoas que estavam achando que estava uma droga, que Lula vai poder resolver tudo em 3 dias e meio. Mas isso mostra o desafio que Lula tem. Sim, eu tô corroborando e com ele você. tem uma certa parcela de culpa. Sim. Ele tem uma parcela de culpa por quê? Porque ele já sabia que a situação dele não é fácil. Ao não permitir o surgimento de uma terceira via no país, Lula foi para o tudo ou nada. Tá? Foi para o tudo ou nada. Então, ele não vai ter vida fácil. Por quê? Ele só tem metade do país. É verdade. São 13 horas e 28 minutos na Paraíba. Mandar um abraço pro meu amigo Gonçalves de Mangabeiro, o homem da rede alternativa de rádio. Ju, tem muita gente já participando da promoção para um par de ingressos para o Fest Verão. Todo mundo dá querendo um F5, dançar. repete como participar dessa promoção. Olha só, primeiro passo, quem quiser curtir o show, primeiro dia de Fest Verão que é um festival aí mega tradicional aqui na Grande João Pessoa, né? Ali acontece em Intermares, Cabedelo, mas é super antigo, eu acho que tem uns 20 anos, não tem Fest Verão já? Acho que sim. Por aí. E aí o primeiro dia do Fest Verão 2023 vai ter Natanzinho, Bel Marques, Tarcísio do Acordeão, Matheus e Cauã e Pedro Cavalcante. E aí o primeiro passo é você ir lá no canal F5 Online no YouTube, se inscreve e manda pra gente o print comprovando que você está inscrito para o nosso WhatsApp, 8809-8989. Mas aí você vai ter que responder quem é uma das atrações desse primeiro dia de Fest Verão Paraíba 2023. O próximo sábado, né, dia 7, Petrônio Torres, você vai para ouvir Natan, Bel Marques, Tarcísio do Acordeão, Matheus e Cauã ou Pedro Cavalcante? Eu sou chicleteiro, eu sou igual o prefeito de Cabedelo, sou do time de Rui Dantas, que gosta de Bel Marques. Olha, boa, mas Natanzinho também é sua cara, viu? É bom também. Natanzinho é sua cara. Cara de Fabão também, aquela música que agita todo mundo. Todo sexto F5 tem aqui, né? Minha gente, para participar, você tem que estar inscrito no canal F5 Online no YouTube, viu? Vai lá, se inscreve, faz o print e manda pro WhatsApp da gente, junto com a resposta de uma das atrações do primeiro dia do Fest Verão Paraíba, 8809-8989. Olha aí! Muito bem, Coxinha. Poxa, a gente precisa ir pro intervalo comercial, mas deixa eu trazer algumas... Agita não, Coxa, que dá logo vontade disso aí, né? Deixa eu trazer algumas informações, alguns anúncios feitos há pouco pelo prefeito Cícero Lucena. Primeiro, a Prefeitura de João Pessoa municipalizou o Instituto Dom Rico. Aquela escola que fica ali em Jaguaribe. Isso. Filantrópica, né? Que tinha um misto ali de parceria, Prefeitura, Estado e a Igreja Católica. O prefeito hoje anunciou a municipalização do Instituto Dom Orico, que fica ali no bairro de Jaguaribe. Cícero anunciou também, hoje pela manhã, o concurso público para a educação. 400 vagas para diversas áreas aqui na capital. O prefeito disse que nos próximos dias a prefeitura estará lançando o edital para a realização deste concurso público na área de educação. Cícero também anunciou há pouco a construção de 3 novas escolas aqui em João Pessoa e a entrega de mais 5 nos próximos dias. E eu vou dar uma corrigenda aqui, é Instituto Dom Adalto, né? Dom Adalto. Dom Adalto. Dom Rico, que minha mãe trabalhou lá no passado, no Dom Rico, Dom Adalto. Obrigado ao nosso ouvinte, a metralhadora Reinaldo Chacon. Portanto, você concurseiro, vem concurso aí na Prefeitura de João Pessoa e Cícero também anunciando a construção de novas escolas aqui na capital. 12h32, Coxa, vamos para o intervalo comercial. Na volta, a gente solta mais interações e a gente traz mais informações aqui no F5.
F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Dia 13 de janeiro na Domus Hall tem Festival Só Forró Paraíba com Tatiguel, Limão com Mel, Dorival Dantas e Calcinha Preta. Festival Só Forró Paraíba, um super show imperdível. Vendas, Loja Ferreto na Avenida Esperança e bilheteria da Domus. Esse show você não pode perder. É uma mistura de fim de ano, Copa do Mundo, outro filho chegando, tanta coisa para comemorar que eu não sei nem por onde começar. Agora tem uma coisa que a gente vai comemorar juntos, a Natal de Prêmios que o Varejão do Preço preparou para você. A cada R$100 em compras você ganha um cupom e concorre a TV, geladeiras, vouchers de R$500 e a um ano de compras grátis. Serão 28 ganhadores e você tem muitas chances de ganhar. Varejão do Preço, por você a gente faz. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Sicoob é mais que uma escolha financeira. Ele é a solução mais justa para cuidar do seu dinheiro. O Sicoob Centro-Nordeste busca entender cada empresa, cada empresário, cooperando para sua evolução. Tudo com um atendimento mais próximo, participação nos resultados e várias soluções para seu negócio. Com os benefícios do cooperativismo, fica fácil escolher sua instituição financeira. Saia do banco, venha para o Sicoob. Ligue 83 32 41 87 45 e saiba mais. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute, desde 1989. Pensou em imóvel? Pense e execute. 83-2107-0101. XBET apresenta Fest Verão Paraíba. Sábado, dia 7, a festa começa com Natan. E quando vejo eu já tô Bel Marques. Vem direto pros meus braços. Matheus e Cauã. Imagina a gente na Tarcísio do Acordeon. E Pedro Cavalcante. Vendas, Lojas Miyoshi e bilheteria Domus Hall. Patrocínio Tiger, a cerveja oficial. Coca-Cola, Chivas, Bifere, Absolute, São Brás, Uniesp e Carneiro Nissan. 11. Sinta. Viva Fest Verão. Ano novo de Citroën Zero. O melhor carro nacional com oferta imperdível você encontra na Carneiro Citroën. Compre o novo Citroën C3 a partir de R$ 69.990 e pague a primeira parcela só em abril de 2023. Isso mesmo, você dá a entrada no seu Citroën Zero agora, mas a primeira parcela fica para abril. Venha pra Carneiro Citroën e aproveite. WhatsApp 981114003. Consulte condições. Citroën. Juntos salvamos vidas. Chegamos, Conde!
Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. Muito bem, agora são 13h38, Fabão. 13h38, então tem que dar um recado para você que é servidor público municipal, estadual e federal aqui da Paraíba. Se você acha que está pagando caro pelo seu plano de saúde, então venha conhecer o Clube Serve Benefícios. Através do Clube Serve, você pode aderir ao seu plano de saúde da Unimed João Pessoa sem coparticipação e com valores exclusivos. Olha só o detalhe, viu? Os nossos planos são completos, ambulatoriais, hospitalares e com obstetrícia. Plano nacional, estadual e local. Já são quase 10 anos de mercado e juntos somamos mais de 6 mil associados ativos. Venha nos fazer uma visita. Nós ficamos localizados no Solar Tambaú, no Busto de Tamandaré ou no bairro da Torre, ao lado da sede da Unimed João Pessoa. Mas se você preferir para o seu conforto, sua comodidade, é só ligar para Clube Serve, anota o telefone 0800 286 0132. E claro, né? Você pode e deve também nos seguir no Instagram, @Clube Serve. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve Benefícios, a saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. Não. São 12 horas e 39 minutos na Paraíba. Você, ouvinte, já pensou em abastecer o seu carro, a sua moto e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então venha para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas, faça como o Petróleo Torres, ganhe de cara 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 3h41, vamos dar o povo para falar? Sim, antes disso, Fábio Bernardo, a gente recebeu aqui da Alce Xavier, que é da Rádio Escuta da Prefeitura, a gente estava falando há pouco sobre os valores dos combustíveis e saiu hoje, inclusive, há pouco, uma pesquisa de preços de gasolina, diesel e álcool. Vamos lá, os números não variou muito, para falar a verdade, da última semana de dezembro, né? A gente falou agora há pouco. O menor preço da gasolina comum foi encontrada lá no Água Fria, a R$ 4,64, e o maior preço, R$ 4,99 em Santa Rita. É uma variação bem considerável, viu? A média de preços aí da gasolina comum está em R$ 4,75 aqui na Grande João Pessoa. O álcool, o litro do álcool teve
o menor preço registrado lá no Valentina é R$ 3,49. E o maior preço para o álcool é de R$ 3,89. Esse valor aí está em 12 postos na cidade, vários postos, né? E o menor preço foi lá no Valentina, R$ 3,49. Já o diesel comum está com o menor preço ali no Tambiá, no Geisel e em Jaguaribe, com o valor de R$ 5,99 o litro. Já o maior valor foi para R$ 6,58. Deu uma queda, inclusive, o maior valor do preço do diesel. Então, o diesel mais caro, R$ 6,58, é ali no Seixas, na Penha, por ali. E o GNV, para finalizar, apresentou o menor preço em R$ 4,44 o litro do GNV. R$ 4,44 lá nos bancários. Tem também no Distrito Industrial, Tambaúzinho e etc. Esse é o menor valor do GNV. E o maior valor do GNV está em R$ 4,69 no Jardim Cidade Universitária. Pesquisa completa do PROCON no site F5 Online e também no site da Prefeitura de João Pessoa. Mais ouvintes aqui no F5, 343, Coxa. Aqui em Mangabeira, no posto do Garrafão, também está R$ 4,99. Gasolina comum. Muito bem, tá aí, ó. Preço, a turma já vai interagindo aqui no posto do Garrafão. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Fabão, boa tarde. Boa tarde a todos da bancada. Agora eu vou dizer um negócio, viu? Se o governador não der uma secretaria a Ricardo Barbosa, fosse Ricardo Barbosa, eu não queria nem conversa com o governador. Foi o cara que mais defendeu o governador João Azevedo nos 4 cantos da Paraíba. Perdeu a campanha, né? Mas é como Deus quer, né? Valeu. Valeu, meu irmão. Um abraço. O governador deve anunciar nos próximos dias. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde para Bernardo, Petrônio Torres, Rui Dantas, Juliana e Luciano Coxinha de volta. Kiko do Castelo Branco. Eu acho que esse é um assunto para Cláudio Furtado, o secretário, responder. Eu acho que a pessoa mais indicada para responder essa situação é o secretário Cláudio Furtado, pois ele, como professor, ele tem uma noção do que está acontecendo com essa criança, né? Eu acho que deveria procurar se inteirar da Secretaria de Estado e do secretário Cláudio Furtado, Kiko do Castelo Branco. Valeu, Kiko. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, amigos do F5. Vocês falaram aí que Bahia, né, é uma das cidades que está perdendo população, né? Aí eu vou dizer um dos motivos. Primeiro é a falta de emprego, né? Além de faltar emprego, ninguém tem mais paciência de trabalhar nessa prefeitura que escraviza o cidadão baiense, né? Toda época, épocas e épocas, tirando gente, entrando gente, tirando gente, entrando gente. E aí o povo deixa de aguentar isso. E segundo, que não tem mais aonde morar. Bahia está toda completa. E aonde tem, a prefeitura não ajuda, não dá qualidade, não dá mobilidade para você vir morar. Então, o povo está deixando Bahia e Santa Rita está pegando os moradores de Bahia e acabou-se. Valeu, quem mandou essa mensagem foi Luiz Pedro, que é lá de Bahia. A única solução, Pedro, para Bahia é verticalizar. Eu acho que Bahia, Bahia e as cidades da região metropolitana, elas precisam ter um plano em conjunto, né? E o prefeito Cícero Lucena, outro dia, ele estava dizendo que estava tentando ver se difundia a ideia de colocar em prática o projeto de região metropolitana, que me parece o prefeito da capital, pelo decreto, é o mentor. Então, acho que cabe ao prefeito Cícero Lucena chamar o feito à ordem, como João Pessoa sendo a maior cidade dessa região metropolitana, traçar, da mesma forma que ele está discutindo agora na Câmara de João Pessoa o plano diretor, enviou o projeto, a gente tem um plano diretor para a região metropolitana, porque Bahia faz parte da grande João Pessoa. Verdade. E territorialmente falando, a maior cidade da região metropolitana é Santa Rita, né? A mais populosa é João Pessoa, mas
Santa Rita tem chão, viu, gente? E Santa Rita está muito mais organizada do que Bahia. É verdade. Né? Mais um ouvinte aqui na F5. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos da bancada da POP. É o seguinte, essas operações que está havendo aí para coibir os rolezinhos, os barulhos dos rolezinhos, ela é benéfica, é plausível. Mas está acontecendo muito aí para lado da praia, né? Dos bairros de classe média alta. Para coibir essas atividades desse pessoal aí, na perturbação aí, para não perturbar os turistas, nem o pessoal da burguesia, né? Resultado, os rolezinhos constantemente no Valentina, Mangabeira, Zé Américo e outros bairros que eu não sei, mas pelo menos aqui em Mangabeira é um inferno. Inclusive os caras vão ali para a lateral do hospital, do Trauminha, meia-noite, 1h, e tome barulho mesmo de moto, e ainda tem deles que vem com carro de som, com paredão tocando. E aí, como é que fica? É só para o pessoal da classe média alta, e o pessoal aqui dos assalariados, dos bairros dos assalariados, como é que fica? Como é que fica os bairros, como vocês chamam aí, bairros das periferias? Não vai ter direito não, essas operações não? Obrigado, boa tarde. Valeu, meu irmão. Atenção, Coronel Sérgio, vamos botar para torar também nos bairros da periferia de João Pessoa, a reclamação do ouvinte. E eu tenho uma sugestão para o Coronel Sérgio. Cá para nós, a polícia sabe quem são todos eles. Vocês concordam? Sim. Só tem uma solução. É mandar prender todo mundo de uma vez. Monta uma mega operação, bota todo mundo na cadeia. Eu duvido eles continuarem fazendo isso. Só fazem porque têm certeza de que não serão punidos. E pedir bom senso também daquele pessoal que tem aquelas supermotos que são autorizadas, né, são legalizadas, aqueles barulhões também que incomodam da mesma forma. Tem o mínimo de bom senso, né, porque passa aí perto de casas, super tarde da noite, perto de hospitais, perto de escola, e incomodam da mesma forma dessas motos pequenas que tem o cano de escape furado para fazer barulho. Pedir bom senso aí desse povo. É verdade. Ju, eu tô dando uma olhada aqui no Zap. Rapaz, tem gente até de Itabaiana. Tem gente até de Brasília que está participando da promoção. Porque quer o ingresso, Mas de Brasília é o meu amigo professor Félix, que é de João Pessoa, mas mora em Brasília e está passando férias aqui, viu, Pepa? Tá muita gente, tô recebendo aqui, ó. É de Iglesias Gonçalves, lá de Itabaiana, e o povo tá cumprindo direitinho, viu, Ju? Tá mandando o nome, tá mandando o print, mostrando que é inscrito no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal F5 Online, se inscreve agora e participa dessa promoção, que o sorteio vai ser só amanhã, né, Ju? Rapaz, eu tenho que pensar numa forma de fazer esse sorteio, porque eu não tenho um trabalho gigantesco em fazer a seleção das mensagens. Já tô vendo amanhã como é que vai ser esse moído, viu? Fazer só um registro aqui, o nosso querido Alisson Bezerra diz na sua coluna no Mais PB, na verdade foi ontem essa notícia, de que a Paraíba do PT da Paraíba está se juntando para tentar atrair o comando da Sudene. A pergunta é, tem o nome já não? Muita gente fala o nome de Ricardo Coutinho, né? Já vi gente defendendo o nome de Poliana Dutra. Pois é. Então era isso que o ouvinte me mandou. Querendo saber quem são os nomes. Não era trazer a Sudene para cá. É um paraibano assumir a Sudene, né, Rui? Exatamente. Nomes bons nós temos, né, Rui? Nomes bons nós temos, e eu concordo aqui com o movimento que foi lançado por Roberto Paulino, a gente dizia isso ontem, defendendo o Vitor Castro para o Banco Nordeste. Seja Poliana, seja Ricardo Coutinho, seja quem quer que seja. Acho que a gente precisa sim se unir, porque a Paraíba até agora só tem a moça de Campina Grande no Brasil. Que é muito pouco para Paraíba, gente. Eu sei que a gente é pequeno, mas politicamente a gente é maior. A gente teve agora no governo Bolsonaro Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde. Nós tivemos Aguinaldo Ribeiro no Ministério das Cidades. Tivemos mais quem, Pepa? A gente trouxe até outro nome aqui recentemente. O próprio Cícero Lucena. A gente já teve grandes nomes aqui da Paraíba. Eu soube que teve paraibano convidado para ser ministro de Lula. Mas por questões diga o nome para nós, questões políticas não aceitou. Eu soube que Efraim Filho foi convidado. E foi. Dentro desse pacote, para o Ministério da Integração Nacional. A informação não me foi passada por Efraim, foi por uma pessoa de Brasília dizendo que o DEM teria... Mas na União Brasil, era a cota do União Brasil? Na cota do União Brasil para o Ministério da Integração Nacional. Mas Efraim teria recusado. Muito bem. Mais ouvintes aqui no F5, Luciano Coxinha. Alô, boa tarde.
Assim, sobre esse problema de inclusão de crianças especiais, inclusive é um problema, como o Rui falou, é um problema nacional, né? Inclusive o novo governo aí revogou aquela MP que o governo anterior tinha colocado para quem é surdo e mudo, né? Quem tem quem fala em escola na língua de Braille, né? Revogou essa lei aí e não vai ter mais isso no governo dele, não vai ter. Eu queria que vocês comentassem sobre isso aí também. Foi revogado na gestão agora de Lula, né? Que tinha na gestão de Bolsonaro, né? E agora foi revogado por Lula. Ele não vai querer essa política mais. Aí como é que um governo fala que é pró-inclusão sobre pessoas que têm esse tipo de problema, né? E está revogando esse tipo de problema para uma criança que não é mudo, né? Mudo. Aí fica difícil, né? Queria que vocês comentassem isso aí também. Ô Rui, quem mandou essa mensagem é José Nilton, José Nilton, que ele é de Bahia, inclusive de ser caminhoneiro. Agora, pelo que eu entendi, revogar não é para melhorar não, esse revogaço, Rui? Não é justamente para incluir? Não, veja só. Ou eu entendi errado o teor do decreto? Não, eu tenho uma impressão que é fake news essa informação, tá? Eu tenho a impressão, eu não li, eu acabei de dar uma googada e eu não vi em lugar nenhum notícia de que o governo federal vai revogar a política de Braille, que é uma política absolutamente consolidada. Rafael Jaburu está dizendo, Fabão, não é fake. Foi a extinção da Secretaria de Surdos e Mudos. Ah, sim. A Secretaria de Surdos e Mudos. Aí, veja só, Mas se você olhar no Insta de Ivan Barão, ele fala o motivo. Rafael está dizendo, mas se você olhar no Instagram de Ivan Barão, ele fala o motivo da extinção. Tenta levantar essa informação aí, João, é importante isso. Vamos colocar o teu vídeo porque pode ser pode estar extinguindo e transferindo para uma pasta acessória. Eu não creio que o governo não vá valorizar um negócio desse, porque outro dia eu estava conversando com a deputada Cida Ramos, que ela tem um mandato voltado para esse segmento. Ora, 20% da população, 20% tem algum distúrbio que precisa da linguagem em Braille. Então, ou a população diretamente, ou algum parente. Então, paciência. Eu acho que se o governo está extinguindo de uma vez por todas, é gravíssimo. Aí a gente tem que fazer um levante. Mas se está extinguindo para ir para uma outra hora, uma outra pasta, eu acho que talvez faça até sentido e faça até economia para esse país velho de guerra. Eu já achei aqui uma notícia, viu? Por meio de decreto 11.342 de 2023, o presidente Lula extinguiu a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue e de Surdos, que foi criada no âmbito do Ministério da Educação em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro. O órgão tinha como meta a implementação de políticas educacionais voltadas para o ensino bilíngue, o fomento de pesquisa e formação na área da educação de surdos, além da criação de escolas com ensino de Libras. Até o momento, não há uma pasta substituta, informação que está na revista Oeste. Não, aí cá para nós é tiro no pé. Burrice, erro, imperdoável. Imperdoável. Um retrocesso, minha gente. Um retrocesso. Muito bem. Rafael disse que mandou para Juliana aqui um Instagram, Ju, tem aí? Eu sigo o Ivan Barão e estou inclusive lendo, porque as informações que ele está passando é em Libras com legenda. Estou lendo nesse momento qual é a informação. Enquanto você entende melhor aí, Ju, a gente solta mais ouvinte aqui. 12h56, finalzinho do F5. Solta aí, Luciano Coutinho. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. O prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, disse que ia fazer a melhor gestão da vida dele na capital. Eu acho que ele está andando de helicóptero na cidade, porque de carro não dá mais não, viu? Porque o que tem de buraco dentro de João Pessoa, pelo amor de Deus,
Meu amigo, mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada da Pop FM, aqui é Reinaldo Chacon. Rapaz, eu escutando aí a rádio agora, mas tá demais, você tá foda. Ô, Pepe, vamos... Olha só. Peraí, vamos voltar aqui com o ouvinte. Solta aí, coxa. Tá, meu irmão, vamos se inteirar, vamos ficar mais ligados, vamos deixar de estar em igreja se dizendo que é evangélica, igreja evangélica, não sabe o dia do jogo do Botafogo, não sabe o novo ministro o novo como presidente da Petrobras, que chama-se Jean Paul Prats. Ele que é senador por Rio Grande do Norte, e ele é suplente, entendeu? Vamos se interagir, que tá ruim, viu? Tá ruim. Aqui é Reinaldo Chacon. Se quiser livro, se quiser alguma coisa se inteirar, pode pedir que eu trago lá na biblioteca de Sapé. Reinaldo é do tempo de livro ainda. Hoje é a época do e-book, o Reinaldo. Dá um F5 aí, Reinaldo. Não, mas o livro é bom. Eu adoro um livro. A gente que gosta de ler o livro. Eu adoro um livro. Sentir o cheiro das páginas novas. Deixa eu botar um áudio aqui do nosso ouvinte Nélio de Manga, motorista Nélio, que é rapidinho. Ju, tá, quando tiver... Você já tá mandou okay. pra coxinha, né? Solta a Nélio aí, coxa. Solta a Nélio aí, coxa. É verdade, bancada F5, que esse ministro aí são todas pessoas capacitadas, né? Valeu, F5. Tá aí, Nélio, criticando a equipe de ministro de Lula, viu, Pepa? Que você disse que era tudo capacitado. Eu disse isso. Foi ruim. Eu os critiquei aqui, estão chamando já Haddad de poste. Olha só, em relação à discussão que nós tivemos agora, era o que eu supunha, e de fato a gente vai soltar um áudio agora explicando bem direitinho o que está acontecendo, mas em suma é o seguinte: a política anterior do governo Bolsonaro criava uma secretaria especial para as pessoas surdas, as pessoas com deficiência auditiva. Só que a comunidade... as comunidades organizadas de pessoas com deficiência, muitas delas estão divididas em relação a isso, mas a maioria apoia que as pessoas com deficiência devem ser incluídas, sim, em escolas normais. E que o direito ao acesso à língua, a um tradutor de Libras, né, a língua brasileira de sinais, esteja em todos os ambientes, porque todas as pessoas com deficiência têm direito. E não apenas em escolas que são especiais, que acabam segregando ainda mais as pessoas que têm deficiência. Então, as pessoas que têm autismo, que têm deficiência auditiva, ou outras deficiências, precisam e devem estar incluídas em toda a sociedade, em todos os espaços, e precisam ter acesso e direitos iguais. E, por isso, essa política, essa alteração e a extinção de um órgão, enfim, e isso está explicado bem direitinho nesse áudio, a gente já tem aí, coxinha? Mas, em suma, é isso. É para que não haja segregação e sim inclusão, e que os tradutores de Libras estejam em todas as escolas. Onde houver uma pessoa com deficiência auditiva, onde houver um surdo, deve haver um tradutor de Libras, porque ele tem direito, ele, assim como todas as pessoas, tem direito a acesso pleno a todos os equipamentos públicos. Solta aí, coxa, dá play. Vamos lá, esse é um vídeo que está no Instagram de Ivan Baron. Ivan Baron, que é uma pessoa com deficiência, ele é de Natal, Rio Grande do Norte. Inclusive, ele foi uma das pessoas que subiram a rampa junto com o presidente Lula na posse. Será que é verdade que o governo Lula quer acabar com a Diretoria Nacional de Educação Bilíngue para Surdos? Bora saber de fato o que está acontecendo. Na verdade, Ivan, recentemente tivemos a posse do novo governo que logo assinou o decreto número 11.342/23, que revoga a permanência da DIPEBs, a Diretoria de Política de Educação Bilíngue de Surdos, no MEC, que por muitos anos era almejada e reivindicada pela comunidade surda por meio dos movimentos surdos, pois entende-se que a DIPEBs é de grande relevância para assegurar o desenvolvimento de qualidade de ensino da educação das crianças surdas, na qual ela mesma efetiva a promoção de política pública na perspectiva bilíngue que a educação de surdos necessita. E qual é a importância dessa educação bilíngue para os surdos sinalizantes?
A maioria das crianças surdas são vindas de famílias ouvintes e acabam sendo segregadas no aspecto comunicacional, o que interfere no seu conhecimento por conta da barreira linguística. Assim, a educação bilíngue de surdos é essencial para agregar potencialidades ao desenvolvimento das crianças surdas, pois assegura-se o uso linguístico da Libras em todo o ambiente escolar. Ainda, as crianças surdas podem ter contato com os pares, alunos e professores surdos para servir de modelo de difusão da cultura e identidade surda. Nós, do movimento surdo, entendemos que extinguir a DIPEBs desencadeará um prejuízo imensurável para a educação de surdo, pois a comunidade surda é bastante diversa e suas necessidades também. Por isso, pedimos atenção especial ao governo Lula e ao ministro da Educação, Camilo Santana, para que não haja extinção da DIPEBs, mas sim sua manutenção, para que assim o trabalho seja feito com mais eficácia, agilidade e inclusão. Será que é verdade? Para mim está explicado, né? A verdade, o objetivo é incluir, né? Isso, e ainda está em debate, na verdade, porque a comunidade não está uníssona. Eu acho que a melhoria é proposta e as entidades que estão organizadas, as entidades de pessoas com deficiência estão organizadas e irão debater isso daqui para frente. Muito bem. Coxinha, solta para a gente encerrar o programa aquela imagem que eu lhe mandei. Eu vi a notícia no blog de Maurílio Júnior, que diz o seguinte: o Instagram fez um alerta para quem deseja seguir o deputado paraibano Valber Virgulina na rede social. Tem certeza que deseja seguir Valber Virgulino? Diz o alerta do Instagram, que completa. Quem está acompanhando a nossa live no YouTube está vendo. Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas diretrizes da comunidade. Traduz aí, Juliana. Quem quiser seguir o deputado Valber Virgulino, o próprio Instagram está alertando. Quer seguir? Siga. Mas esse cara propaga fake news. É a primeira vez que eu vejo um perfil desse jeito. Eu já vi várias notícias sinalizadas com esse alerta, mas um perfil inteiro eu nunca tinha visto. E olha só, bem importante, viu? Bem importante essa medida do Instagram. E eu acho que a partir de agora as pessoas precisam ficar alertas de verdade, porque muitas das informações acabam sendo, inclusive, crime, viu? Informações falsas difundidas propositalmente. A gente já estourou o tempo. Eu queria só finalizar, porque desde ontem a gente não fala com o pessoal do YouTube direito. Tem muita gente de várias partes da Paraíba. Inclusive, tem gente de outros estados acompanhando a gente aqui. Vamos dar uma boa tarde para Tadeu Ramalho, que está lá no Xerimbom, aqui nos bancários. Roberto Valuá, que é de Itambém, Pernambuco. Boa tarde, Roberto. Arthur, de Nova Mangabeira também. Roberto Popó, boa tarde. Bem-vindo, Coxinha, de volta. Gosta muito de Bahia da Traição, ele disse. Edivandro, do Padre Biapina. Vanessa Carneiro e Ian Vinícius aqui com a gente. Genivaldo Luiz, Maria da Conceição, lá de Solidade. Camila Nóbrega, Maria da Conceição Gouveia, Claudilene Oliveira, está lá em Olivedos, um cheiro, Claudilene. Esmeraldo Marques, Nélio Motorista, está dizendo o melhor programa de rádio. É isso aí, valeu, Nélio. Marcelo Silva dos Santos, boa tarde. Débora Santos, um cheiro, boa tarde, minha gente. Até amanhã e mandem lá para o 8809-8989, concorra a um par de ingressos para o próximo dia 7 no Festa Verão. Um cheiro, boa tarde. Pepa, a palavra final que fica, Pepa. Um abraço, Fabão, até amanhã. Gente, não desliga o som do seu carro, não sai da nossa sintonia, vem muita música boa aqui na Rádio Pop com Rafael Bambam, mais informação, mais jornalismo, 18 horas com o Alisson Bezerra e a equipe com Paraíba Agora, e amanhã o trio Parada Dura às 6 da matina, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba Agora. Tchau, tchau, Paraíba, até amanhã. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Você está ouvindo a ZYX